Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a falar aqui hoje. Hoje nós vamos finalizar intervenção federal. Nós estudamos até aqui intervenção federal, né? E aí ficou faltando um finalzinho da matéria, uma parte bem curtinha, que é sobre intervenção estadual, que ficou faltando a gente falar, tá? Então, a intervenção estadual é aquela em que os estados intervêm nos municípios que estão localizados em seu território, ou também pode ser o caso da União intervir nos municípios localizados em territórios. Nós já sabemos que os territórios, eles são parte da União, né? Eles não são um ente federado, eles não têm autonomia e eles fazem parte da União. Eles têm uma personalidade como se fosse uma autarquia da União. Então, os municípios que se localizam nos territórios, eles prestam contas diretamente à União. Eles não têm um Estado intermediando. Então, eles não têm uma Constituição estadual a que obedecer, né, a que seguir. Então, eles têm vinculação direta com a Constituição Federal. Então, quando ocorre qualquer problema nos municípios localizados nos territórios, quem faz essa intervenção é a União, né? Lembrando que hoje nós não temos nenhum território, mas que eles podem vir a existir. Então, é importante que a gente saiba que essa intervenção pode ocorrer, tá? Então, a intervenção estadual é aquela que é feita em municípios, né? Majoritariamente, aquela que é feita por um estado em algum município localizado em seu território, tá? Então, a intervenção estadual, ela está regulada no artigo 35 da Constituição, né? Vocês vão observar que a intervenção estadual, ela ocorre geralmente nas mesmas situações que ensejam intervenção federal, guardadas a devida simetria, né, da relação federal com a relação estadual, tá? Então, todas as vezes que a gente falar são situações semelhantes, porém, por exemplo, quando a gente fala na intervenção federal, que a gente fala presidente, na intervenção federal vai ser o governador do estado, né? Então, guardadas a devida simetria, vai ser muito similar à intervenção federal. Então, vamos dar uma olhada aqui na Constituição. Só um minutinho que eu vou abrir ela aqui, né? Vamos dar uma olhada na Constituição, que vai dizer aqui, no artigo 35, ó, as hipóteses de intervenção estadual. Então, observem, o Estado não interverá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, né? E aí nós temos, então, aqui 4 hipóteses. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Se vocês voltarem lá no artigo 34, vocês vão ver que tem uma hipótese igual a essa para intervenção federal, né? Só que aquela é uma conduta que seria praticada pelo Estado, no caso aqui é uma conduta praticada pelo município. Não forem prestadas as contas devidas na forma da lei, temos essa hipótese também no 34, só para guardar uma simetria aí para vocês entenderem. Inciso terceiro, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações e serviços públicos de saúde, né? Se a gente voltar no 34, a gente vai ver que isso aqui é um dos princípios sensíveis, né, para a intervenção federal. Esse aqui também é um dos princípios sensíveis. Aqui na intervenção estadual, eles foram colocados de forma dividida, né? Não foram considerados em um inciso só, e nem todos os princípios sensíveis foram colocados aqui, até porque alguns não fazem sentido para o município, né? Não fazem sentido estarem previstos aqui como motivos de ensejar uma intervenção federal no município, né? Porque, dependendo da competência, o município nem pode praticar aquilo. Então, trouxeram para cá só aquilo, a Constituição trouxe para cá só aquilo que tem a ver, de fato, com o município, né? E inciso 4º, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, tá? Então, nesses casos aqui, gente, são os 4 casos que vão caber, que vão ensejar uma intervenção do Estado nos municípios, tá? E aí, a formalização da intervenção federal, ela é igualzinho acontece na intervenção estadual, né? Ela é igualzinho que acontece na intervenção federal. Então, por exemplo, né, a intervenção ela se expressa por meio de um decreto. Na intervenção federal,
quem tem competência para elaborar esse decreto é o presidente da República, que é o chefe do executivo. Na intervenção estadual, quem vai ter competência para elaborar esse decreto é o governador do estado, né? Então, sempre guardando as devidas proporções, né? Vamos ler, aí nesse caso, gente, do artigo 35, que vai falar as hipóteses. E aí a gente tem que voltar também no artigo 36, porque o artigo 36 se refere em alguns momentos ao artigo 35, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui, ó? Por exemplo, o inciso primeiro fala? Não, ele fala de artigo 34, né? No caso de obediência à decisão ou ordem judiciária, aqui, ó, nenhum momento aqui desses ele vai falar do artigo 35. Aqui fala, ó, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, tá? Então, aqui a gente vê que esse parágrafo também vai valer para intervenção estadual. O que acontece? O decreto de intervenção vai ser um decreto de intervenção similar ao da intervenção federal. Ele tem que falar a amplitude da intervenção, né, estadual, porque assim como na federal, ela não necessariamente vai abranger o município inteiro, pode ser que abranja uma determinada secretaria, pode ser que abranja uma determinada área geográfica do município, tá? Vai falar o prazo, porque a intervenção sempre é por prazo determinado. Vai falar quais são as condições de execução. Vai afastar o prefeito? Não vai? Vai afastar o secretário ou não? Ou vai simplesmente analisar o que está acontecendo dentro daquela secretaria, tá? Sem que seja necessário afastar o secretário. Então, vai vir lá descrito no decreto como que essa intervenção vai se efetivar, tá? Vai nomear um interventor, se for necessário, né? Se couber, nomeará interventor. Ou seja, se for o caso de afastar a autonomia do município, afastando o prefeito, é necessário nomear uma pessoa que vai ocupar o seu lugar enquanto durar a intervenção, tá? Esse decreto vai ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. E aqui, gente, o processo é o mesmo lá da intervenção federal, tá? A Assembleia Legislativa vai, no prazo de 24 horas, vai analisar, apreciar esse decreto de intervenção, que nesse momento já estará decretada, né? E se ela for aprovada, se o decreto for aprovado, a intervenção continua. Se o decreto for rejeitado, a intervenção automaticamente cessa nesse momento, tá? A mesma coisa da intervenção federal. Se a Assembleia não estiver funcionando, se não estiver funcionando a Assembleia Legislativa, ela será convocada extraordinariamente também no prazo de 24 horas, mesma coisa da intervenção federal, tá? Então, no caso de recesso da Assembleia, ela vai ser convocada só para apreciar esse decreto aqui, tá? E aqui, gente, o parágrafo 3º, ó, nos casos do artigo 34, né, não importa para nós agora mais, nos casos do artigo 35, inciso 4º, que é esse aqui, ó, voltemos. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou ordem judicial. Então, no caso de princípios que a Constituição Estadual traz e que estão sendo violados, ou no caso de que não se esteja dando provimento à lei ou a uma decisão judicial, nesses casos, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa. Então, gente, o inciso 4º do artigo 35 dispensa a análise do decreto pela Assembleia Legislativa, tá? Então, não é necessário, nesse caso, não se faz o controle político do decreto, tá? No caso do artigo 35, inciso 4º. Então, no caso do artigo 35, inciso 4º, dispensada a apreciação pela Assembleia, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar para o restabelecimento da normalidade. É a mesma coisa que acontece na intervenção federal, tá? Está previsto, inclusive, no mesmo parágrafo, né? Ou seja, de repente, não é necessário efetivar a intervenção federal, tá? Se o ato que estiver sendo impugnado, por exemplo, uma lei que não está sendo executada, uma decisão judicial que não está sendo executada, se simplesmente a existência do decreto bastar para que essa decisão judicial passe a ser aplicada, ou que essa legislação que não está sendo aplicada passe a ser aplicada, né? Ou aquele princípio
que está sendo violado passe a ser aplicado, o decreto vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado. Tá? Então, não é necessário eu fazer a intervenção caso a execução do ato impugnado baste para restabelecer a normalidade naquele município. Tá? Então, aqui, simplesmente eu vou suspender a execução do ato que está sendo impugnado pela intervenção. Não é necessário eu efetivar a intervenção, desde que essa suspensão do ato seja o suficiente para restabelecer a normalidade naquele município. Então, nesse caso, e essa hipótese ela só é cabível nas circunstâncias descritas no artigo 35, inciso 4º, nas demais hipóteses de intervenção estadual não cabe, tá? Eu não preciso decretar a intervenção de fato, basta que eu suspenda a execução do ato impugnado, e esse se é importantíssimo, tá, gente? Esse se é a parte principal, se for suficiente para restabelecer a normalidade, tá? Por quê? Porque a intervenção deseja o quê? Restabelecer a normalidade. Então, eu vou utilizar de todas as medidas possíveis e constitucionais para fazer com que aquele município retorne à normalidade, tá? Nas hipóteses dos incisos 1º, 2º e 3º, eu tenho que decretar intervenção para restabelecer a normalidade. Na hipótese do inciso 4º, do 35, pode ser que eu nem precise decretar intervenção. Se eu suspender a execução do ato impugnado e essa medida bastar para restabelecer a normalidade, tá ok, eu posso parar por aí. E não preciso, então, decretar intervenção. Tá? Mesmas observações que eu fiz para a intervenção federal valem aqui para a intervenção estadual. Tá? E, gente, parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos voltarão, salvo impedimento legal. Né? Então, acabou os motivos. A intervenção foi decretada porque as contas não foram prestadas. Né? Então, decretou-se a intervenção, fizeram lá um balanço lá dentro de uma determinada secretaria ou na prefeitura inteira, as contas foram prestadas, né, a partir dessa intervenção. Precisa continuar com a intervenção? Não, a intervenção imediatamente vai cessar nesse momento, né, porque o fato que a gerou já não existe mais, tá? E as autoridades que tiverem sido afastadas do seu cargo, seja um secretário, seja um prefeito, a ele vão retornar, a não ser que elas não possam mais retornar, como, por exemplo, vamos supor que tenha acabado o mandato do prefeito. Então, ele não pode mais voltar, tá? Ou o secretário tenha sido exonerado, enfim, qualquer situação que impeça essa pessoa de voltar para o cargo, que não seja a própria intervenção, tá? Vou abrir aqui o material, gente. Intervenção estadual é só isso, tá? É só a gente analisar as hipóteses do artigo 35, que vão ser as que vão gerar motivos para que uma intervenção seja decretada, tá? Combinado com 36, que vai nos trazer algumas formas de implementar essa execução na prática, alguns detalhes. Eu vou abrir o material aqui, que posteriormente eu acho que eu já até compartilhei, eu acho que a intervenção estadual, ela está lá no material de intervenção federal que eu compartilhei com vocês, tá? Se tem mais alguma observação importante que a gente tem que fazer aqui, tá? Aqui, ó. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala de intervenção estadual, a gente tem que fazer simetria com relação à intervenção federal. Porque a intervenção estadual ela é bem parecida, ela é quase idêntica à intervenção federal. O que vai mudar são as autoridades que vão atuar, né? Porque nós estamos falando de âmbitos distintos. Então, aqui, ó, na intervenção federal, na hipótese prevista no inciso 4º do artigo 35, a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Tribunal de Justiça de representação interventiva do Procurador-Geral. Vocês vão lembrar, e eu até esqueci de falar para vocês aqui agora, que a hipótese do artigo 35, inciso 4, é similar àquela do 36, inciso 3º, que vai falar de provimento de representação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, vocês lembram? Só que no caso aqui, não vai ser Procurador-Geral da República, vai ser Procurador-Geral de Justiça, que é o equivalente estadual, né, ao Procurador-Geral da República, ou seja, é o chefe do Ministério Público no âmbito do Estado, tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público no âmbito federal. Então, onde na intervenção federal tiver atuação do PGR, na intervenção federal vai ter atuação
do PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, tá? E o decreto vai ser expedido pelo governador do estado. Na intervenção federal é o presidente, na intervenção estadual é o governador do estado. Se a gente estiver falando de intervenção da União em municípios localizados em territórios, aí sim é competência do presidente da República, tá? Porque lembram que território, ele pertence à União, então nós não temos um estado aí no meio. Então a derivação é direta da União com o território. Então aí nesse caso vai ser sim o presidente da República. Quando a gente estiver falando de intervenção de estados em municípios, aí será do governador do estado, ok? Então, de uma forma geral, a intervenção estadual é isso. De uma forma geral, aplica-se a intervenção estadual as mesmas regras atinentes à intervenção federal, tá? Decreto do chefe do executivo, controle político pelo legislativo, tudo isso que nós já falamos aqui, né? Controle político pelo legislativo vai ser feito pela Assembleia Legislativa dos estados, né? Do estado que está buscando a intervenção em um determinado município, tá? E aí, nenhum detalhe mais a acrescentar, todos aqueles detalhes que nós já trabalhamos em intervenção federal se aplicarão aqui, guardadas as devidas proporções, né, fazendo a respectiva simetria. E, como hoje não tem ninguém conectado, eu não vou nem perguntar se vocês têm dúvidas, vocês vão assistir posteriormente esse vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá? Na próxima semana, a gente fala, então, de uma matéria nova, tá? Que é a última matéria desse semestre. Tá faltando pra gente terminar. Eu creio que com uma aula só a gente consegue finalizar a matéria do semestre, que é estado de defesa e estado de sítio, tá bom? Então, hoje a nossa aula vai ser mais curtinha mesmo, porque para finalizar essa matéria só faltava essa parte. Vocês não estão conectados, eu estou dando aula aqui sozinha, né? Muito bem. E então eu vou finalizar por aqui, finalizar esse compartilhamento. E espero que vocês acessem essa aula posteriormente e aguardo comentários. Um abraço a todos e os aguardo na próxima semana.